Hoje o assunto é sobre compra de imóvel em Portugal. Seja para você que já está aqui no país ou que quer investir ou até mesmo chegar já com a sua casa tudo prontinho. Pois é, convidei a doutora Edilene Galberto para me ajudar nessa aqui. Doutora, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Olá, Ana, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E vamos falar hoje de mais um tema muito importante que os nossos conterrâneos perguntam muito. Vamos lá, primeiro de tudo eu queria saber, é possível comprar à distância? Eu estou no Brasil ainda, quero tanto investir quanto chegar já ir para minha casa. É possível comprar um imóvel? Sim, Ana, é possível. Se vale mais a pena do que o aluguel, a gente vai falar um pouco sobre isso, acho que cada um vai ter que avaliar. Mas é possível comprar estando ainda fora de Portugal, estando no Brasil ou estando em qualquer outro país. É possível fazer a compra e pode ser um mercado bem rentável, inclusive. Certo. E quais seriam esses primeiros passos aí para quem está, seja de fora, seja aqui? Há diferença para quem está fora ou aqui na hora de comprar? De pegar um financiamento, por exemplo? Queria entender um pouco. Assim, tem algumas diferenças, principalmente nessa questão da declaração da renda, da forma da renda. Então, se a pessoa está fora, em geral, se ela precisar de um financiamento, os bancos não costumam oferecer mais do que 70% do valor do imóvel. Então, em geral, o banco oferece aí uma média de até 70% para os estrangeiros e dá uma entrada de 30%. Enquanto aqui em Portugal, o mais usual para quem já está aqui, o português, para quem já declara, é oferecer até 90% e a pessoa dar 10% de entrada. Mas claro, isso tudo vai depender da renda, do esforço financeiro. O banco não costuma aceitar que passe de 35%, estourado 40% da sua renda, o valor da parcela. E aí vai depender do valor da entrada que você tem. Então, vai depender muito das características do imóvel, do valor do imóvel, do que você tem de renda, do quanto você vai dar de entrada. Então, a diferença principal é essa questão da entrada ou não para quem está fora e para quem está aqui. Depois a gente tem a questão documental. Eles são muito criteriosos para fins de financiamento. Então, isso tudo que nós estamos falando agora é para quem precisa de um financiamento, não para quem vai pagar à vista. Eles são muito criteriosos, mas aqui ou fora. Então, a questão do quanto você tem de dívida, de quais são as suas despesas mensais e quanto sobra do seu salário é uma coisa muito importante para eles. Porque se todo mês o que entra sai, ele entende que você não tem dinheiro para pagar uma parcela. Ou se você está tomado de dívida, ainda que parcelada, isso impacta muito no quanto sobra da sua renda. E aí, novamente, a gente pode ter um crédito negado. Essas dívidas envolvem tanto daqui quanto que você deixou para trás? Ou como é que é esse histórico? Aí vem a questão. Se nós estivermos falando de pessoas que estão fora, então vamos supor, olha, a minha prima está lá no Brasil e quer comprar um imóvel aqui. O que vai vir de histórico? O do Brasil. Porque é lá que ela tem renda, é lá que ela recebe, é lá que ela faz reserva, é lá que é o extrato de movimentação financeira dela, o score. Então, assim, qual é aqui eles chamam de mapa de risco, que é o relatório que a gente pega no Banco Central. Então, assim, o quanto você tem de dívida atrelada ao seu CPF. Então, tudo isso vem para cá. Aí lá vai aparecer, olha, tem um empréstimo de 100 mil, tem um cartão de crédito que deve 20 mil, tem um limite de cheque especial de 10 e usou 5. Tudo vai aparecer nesse relatório. E aí ele vai falar, olha, essa pessoa ganha 20 por mês e ela tem 13 comprometido. Sobra 7. Ela pode comprometer com a parcela desse imóvel? Se ela der 50% de entrada, a parcela fica mais baixa, ela pode. Mas 30% só de entrada, com o que sobra não dá. Então, essa é a conta que eles fazem para dizer, olha, dá para te oferecer um crédito imobiliário ou não. Entendi. Agora, é possível a pessoa estar no Brasil e pegar o financiamento daqui, vai comprar o imóvel ainda à distância, ela consegue financiamento aqui? Sim, com a renda de lá. E aí tem uma questão muito importante. É mais fácil você comprar enquanto está lá do que depois que chega aqui. Por quê? Depois que você está aqui em Portugal, ele vai esperar que você já tenha renda aqui.
A menos, claro, olha, eu sou uma pessoa aposentada, reformada. A minha renda vai sempre vir de lá. Aí, ok, vai usar de lá. Agora, eu sou uma pessoa em idade ativa, profissionalmente. Então, ele vai falar assim, o que você já tem aqui? Ah, eu cheguei em Portugal agora, eu tô procurando trabalho. Enquanto você estava lá, ele estava levando em consideração tudo que você tinha lá. Depois que você chegou aqui, ele vai levar em consideração o que você tem daqui. Pronto, você não tem nada. Para o recém-chegado acaba sendo mais difícil, então, do que se você tem uma vida estável por lá. Sim, vai ser mais fácil. Eu não vou dizer que não consiga, que não há bancos que não façam, mas é mais fácil depois que você já tem uma vida fiscal, depois que você já declarou o imposto de renda, aí você tentar um financiamento. Agora, se eu tô aqui, a minha renda já é daqui, não tem mais ligação nenhuma com o Brasil, também é consultado o histórico no Brasil? Ou nesse caso, Não a vida que importa é daqui de Portugal? É isso, se você declarar que a sua residência fiscal é só aqui, vai importar a daqui. Agora, se você disser, não, eu tenho renda aqui e renda em outro país, aí ele vai querer o seu histórico do outro país. Então, depende do que você vai apresentar. Se eu disser, não, eu não tenho mais renda em outro país, pronto, eu vou usar só a renda de Portugal. Mas se eu disser, não, eu ainda tenho uma renda no Brasil, ainda tenho uma empresa no Brasil, aí você vai ter que apresentar todo o seu histórico de lá e daqui. E quais são os fatores? Como é que a senhora que trabalha nessa parte de assessoria imobiliária, de compra, mesmo à distância, para quem está aqui também, certo? Você também pode fazer toda a parte de contratos, que eu acho que é muitíssimo importante, né? Você vê tudo. Inclusive, muitas pessoas que procuram porque estão comprando um imóvel aqui e estão completamente perdidas com a documentação. E aí querem ajuda para o contrato de promessa de compra e venda, quanto dá de sinal, o que tem que fazer, qual a atenção, quais documentos pedir. Então, quer um acompanhamento no dia da assinatura da escritura, fica com receio. Depois, quando é que passa para o meu nome, qual documento eu peço? Então, é muito usual. Então, essa assessoria jurídica imobiliária, ela pode ser tão importante quanto para quem está fora ou para quem ainda já está aqui. E como que a senhora tem visto a questão de compra e venda aqui em Portugal? Tem melhorado, piorado? Porque imóvel para alugar já sabemos, né? Tá complicado, mas para compra e venda tá melhor? Tem mais disponibilidade, nem se compara. Tem muito mais disponibilidade para compra do que para aluguel. Então, isso é fato. O que aconteceu nos últimos anos foi o aumento. Porque, mais uma vez, quando você não encontra para alugar, você procura para comprar. Principalmente os portugueses, principalmente para o cidadão ou para quem já vive aqui legalizado, que não consegue mais pagar a renda mensal. Essas pessoas começam a procurar imóvel para comprar. E aí o valor da compra também aumenta. O que as pessoas têm feito? Colocado na balança. Ah, eu vou pagar 1.000 euros de aluguel num apartamento deste perfil naquela região. Se eu der 30% de entrada, eu vou pagar, um exemplo, 600 euros de parcela. Então, eu prefiro pagar 600 euros de parcela. E já tem outras pessoas que dizem assim, olha, esses 30% investidos, para mim não compensa comprar o imóvel porque eu pago parte do aluguel e sai mais barato. Ou, eu não tenho os 30%. Então, eu vou ter que pagar o aluguel. Então, enfim, ou eu preciso juntar um pouco mais, vou pagar aluguel por um tempo para comprar depois. Ou eu nem quero morar nessa região. Eu vou morar lá naquela região, mais no interior, mais afastada, porque lá eu encontro imóvel mais barato. E tem essa questão do imóvel novo, do imóvel na planta, do imóvel já antigo, para reforma. Tem muita gente fazendo isso, né? E muitos brasileiros, estrangeiros que chegam aqui falam, ó, não tem condição de comprar aquele imóvel que já está prontinho ali, que é super caro. Mas aqui você encontra muitas opções desses mais antigos, que às vezes viraram realmente ruínas, estão ali, não tem mais a estrutura. O que a senhora acha especificamente sobre esse tipo de imóvel? Que pode ser um perigo. E que há, como tudo na vida, há riscos. Tem muita legislação aqui, porque tem muitos imóveis antigos. Então, assim, o imóvel é de antes de 1951, aplica essa regra. É pós não sei quando, aplica outra regra. E tem muito uma questão de, já tem uma coisa construída ali, então eu não vou ter problema para reformar. Não, existem regras específicas de cada cidade
que pode te impedir de reformar mesmo um imóvel que já esteja ali, porque é um patrimônio não sei das quantas, e aí você não pode reformar porque é uma região preservada, não sei o que, não mexe. Você só pode restaurar e não reformar, então tem que fazer do jeito que é. Exatamente. Existem algumas coisas assim. Então eu já vi muita obra parada por conta de legislação. Ou muita gente que comprou para ampliar e não pode ampliar porque é anterior e não dá ampliação. Ou por causa dessa eu não posso mexer no telhado, eu não posso mexer no... Uma série de problemas em relação a isso. Então tem que ter atenção para descobrir se na Câmara, que seria a nossa prefeitura no Brasil, como é que é a legislação específica, se aquele imóvel permite reforma. Então, a minha sugestão é sempre procurar por uma imobiliária na hora da compra, porque em geral a imobiliária tem a documentação para te dizer se dá financiamento ou não dá. Então a imobiliária vai dizer, olha, esse aqui você vai ter que comprar à vista. Se não der financiamento, já começa ali um problema, você já pode ter um problema ali. Por que ele não dá financiamento? A documentação está irregular, é um imóvel que não vale a pena para o banco. Porque o banco só vai financiar se ele tiver interesse, se aquele imóvel for relevante para ele no futuro. Para que ele vai financiar um imóvel que depois ele não consegue fazer nada? Sim. Ele vai pegar de retoma um imóvel que para ele já não vale mais nada. Então é uma questão que tem que analisar. Olha, se der financiamento, pode ser mais fácil. Ou o que eu preciso? Eu consigo financiar uma reforma? Ah, não consigo. Por que eu não consigo? Então tem que tomar muito cuidado, porque cada Câmara tem a sua legislação. É importante ver o ano de construção. Então eu sempre digo para as pessoas que são recentes aqui, que não trabalham na área, que não tem um parente ou um amigo na área, busque um imóvel que você já sabe que já está mais urbanizado, que já está numa região que é mais fácil de mexer, que você já não tem que mexer muito, que no máximo você tenha que fazer ali uma remodelação, uma restauração, você não precisa entrar naquela parte de reforma total. Até porque os custos aqui não são dos mais baratos, assim, o custo com reforma, né? A mão de obra é valorizada aqui. Então, é uma situação em que você precisa botar ali pontualmente tudo isso. É possível fazer vistorias antes mesmo de você comprar o imóvel? É comum acontecer isso? Para saber se tem infiltração, tem muito imóvel aqui que tem fazer problema. Fazer a visita, né? Assim como o aluguel, é importante você ir lá e confirmar. Então, recentemente, eu assessorei uma pessoa com a documentação e o CPCV. Mas ele abriu mão de alguém da minha equipe visitar o imóvel. Não, eu fiz chamada de vídeo, a consultora, não sei o quê. E aí eu falei, então você vai fazer um contrato só disso e eu não posso te dar garantia nenhuma de que esse imóvel existe. Então assim, eu vou conferir uma documentação e olha, de acordo com essa documentação, assim, 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 passei todos os riscos. E aí foi uma atitude dele, olha, vou assumir esse risco, não vou assumir esse risco. Então a partir daí fica por conta e risco da pessoa. Sim. Mas não ver que aquilo existe fisicamente é um outro risco grande mesmo para compra. Porque eu imagino que há coisas em que, com o meu olhar, eu vou chegar no apartamento e eu não vou detectar determinadas coisas, como essa da infiltração, que é algo muito comum aqui. Você vê a situação de mofo, às vezes ela não tá aparente, mas aí... Fez uma pintura. Exatamente, cobriu aquilo ali e pronto. E aí depois o problema começa a ser estrutural e aí um gasto enorme. Então, como que funciona essa parte? O que você acha que tem que ter de cuidados na hora em que eu vou olhar um imóvel para minha compra? Seja ele novo, antigo? Primeiro a gente tem que lembrar que é sempre um risco, porque depois que a gente compra, a gente tem que arcar com tudo daquele imóvel. Então assim, uma primeira coisa, a gente tem um risco de que aquele imóvel tenha problemas, a gente tem que estar ali disposto a tratar dele. Um segundo, se você já tiver um engenheiro, um arquiteto, alguém que você conhece, vale a pena levar para fazer a visita com você e ver minimamente as questões desse imóvel. Se você quer evitar ao máximo ter qualquer tipo de problema, vale a pena você pegar um imóvel mais novo. Sim. E mais novo aqui não significa que ele é de 2010, não é isso. Aqui um imóvel de 1990, 1995 é um imóvel novo. Tá? Porque a gente tem muito imóvel de 1930, 1940, 1950. Sim. E que você não fala.
Então você entra, fez uma remodelação ali, você não vai dizer que ele é tão antigo. Então é sempre ter atenção. Um grande problema aqui costuma ser o último andar. Por quê? Porque dá problema na calha, entope, as telhas saem muito do lugar por causa de ventania e chuva e dá-lhe vazamento no último. E como é uma obra muito cara, para trocar toda essa estrutura, em geral, cada morador fica ali fazendo seu gatinho. Mais uma manutenção ali. Faz na sua laje, porque briga com o condomínio, aí não aprova os condomínios. O pior serviço que eu já me deparei aqui foi com gestão de condomínio. Então, assim, eles cobram muito barato. Porque aqui os condomínios são baratos. Então a empresa ganha pouco para gerir, mas pouco mesmo. E aí você percebe que é um servicinho, gente, que eles não se dedicam. Então, assim, as minhas experiências com gestão de condomínio, em reunião de condomínio, foram bem ruins, bem ruins. E para você tirar dinheiro aqui para fazer essas coisas, é difícil. Porque tem muita coisa que não é uma obra específica do seu apartamento, é uma questão realmente de estrutura do condomínio. E aí já tem dívida, então assim, olha, tem que terminar de pagar essa dívida para aprovar uma próxima dívida, para começar a próxima. Nisso leva 2, 3 anos de vazamento para aprovar uma obra de telhado. É um risco. É um risco. Então assim, você não vai evitar o risco, só é importante que você esteja ciente dele. E aí você pode, por exemplo, ter pessoas para te ajudar, como esses profissionais, para essa parte estrutural, para te ajudar a entender se vale a pena aquele imóvel ou não. E na hora da compra, você tem que fazer ali o contrato, tudo certinho, né? Passar para o seu nome. Como é que é essa parte? Taxas, são muitas taxas aqui, há coisas ocultas ali, uns custos que poucas pessoas falam, ou Sim, sobe bastante? Algumas coisas, Ana. Em geral é comum no Brasil, né? E como deve ser em outros países, então tem o imposto de transmissão, tem o imposto do imóvel, tem as taxas que você vai pagar para a conservatória, para o notário, para quem fez, então tem essas taxas. Mas tem uma questão aqui que é o imóvel próprio e permanente. Então, se for uma habitação própria e permanente, que eles chamam de HPP, você está isenta do imposto por um período. E se não for próprio e permanente, você vai ter que pagar. Então, quando é próprio e permanente, aquele que é para você morar. Então, o que pode acontecer, por exemplo, com o estrangeiro? Se ele comprou para investir, ele já tem que declarar que este imóvel não vai ser para habitação própria e permanente. Que esse imóvel vai ser para um investimento, para passeio, para ele vir de vez em quando, para ele alugar. Aí ele vai ter taxas mais altas no momento da escritura e não vai ter isenção do imposto. E se for próprio e permanente, ele vai ter uma boa economia. Então para moradia própria tem uma economia aí de taxas. Sim. E se é para realmente um investimento, você tem aí não vai ser próprio e permanente, você vai pagar. E também tem outra coisa depois, se você alugar, tem um imposto sobre a renda. Então, que é alto aqui. Então, os proprietários chegam a pagar aí 27% em cima do que eles ganham de aluguel. Por isso, tantos proprietários não registram o contrato nas finanças. O que é uma pena, porque o aluguel já está super alto. Dá para ele pagar o imposto e ainda ter um bom lucro. Mas tem alguns que ainda querem ter um lucro ainda maior e não registrar. Agora, investir em propriedades aqui ainda é uma boa? Como que você vê essa questão, né, dos aluguéis aqui, que é isso, estão super altos. Mesmo pagando essas taxas, vale a pena investir em Portugal? Olha, Ana, eu costumo dizer que eu gostaria muito de ter dinheiro para fazer investimentos na construção civil. Porque eu acho que falta mesmo e acho que é um mercado que não para. Mas por não existir esse incentivo do governo, pela mão de obra ser tão alta, o custo de impostos aqui serem tão altos, nós percebemos que os construtores não querem investir também. E eu sei inclusive de casos de construtores que vão para outros países construírem. Fala, desisto, não dá para eu construir aqui em Portugal por conta dos custos. Mas, para mim, ainda é um mercado rentável. Esse imóvel não vai ficar vazio. E a rotatividade até para compra, a depender de onde você comprar, claro, ainda tem. Então, eu diria que ainda é um bom investimento, apesar de já estar alto. Possivelmente, o que você vai pagar de
prestação, você vai receber de renda. O mesmo ou mais. Exato. E o imóvel vai ser seu. Exato. Então vale tanto para quem está no aluguel, fazer essas contas aí, porque muitas vezes o que vai pagar de prestação vai ser menor do que o que paga de aluguel, tanto para o investimento, para você colocar esse imóvel para ser alugado. E, historicamente, Ana, é muito difícil você ver imóveis sendo desvalorizados e os preços baixarem a níveis que já foram. A tendência é sempre que o mercado imobiliário esteja com valores maiores e esteja cada vez valendo mais a pena. Então, eu acredito que ainda seja um mercado, é uma opinião leiga, não sou do mercado imobiliário, mas se eu pudesse, eu construiria aqui. Mas é um outro problema. Se você comprar um terreno para construção, você tem que ter muita atenção para descobrir se pode construir e quanto pode construir. Mas eu já vi muita gente construir 4, 5, 6 imóveis num terreno e coloca, por exemplo, 3 apartamentos de 1 quarto, 3 estúdios, 2 de 2 quartos e aluga individualmente. Cria um condomínio, quanto essa pessoa não ganha por mês de aluguel com essa falta de imóvel que tem aqui hoje. Exatamente. Então, se você é um visionário e é do mercado da construção civil, eu acho que Portugal pode ser um bom caminho. Ótimo. Há alguma dica para quem está ou no Brasil ou já está por aqui, quer comprar o seu imóvel, quer investir? Alguma dica? Programe a sua situação financeira pro financiamento. Comece a deixar uma gordurinha na sua conta no final do mês. Eu ganho 2. Se você gastar 2, vai ser mais difícil. Olha, mas todo mês sobra 500. Então o banco vai pegar o seu histórico e vai ver que sobrou. Não deixe dívidas. Então assim, vai pagando sempre. Eu tenho um cartão de crédito aqui. Pague o seu cartão. Eu tô pagando um crédito de um carro. Quita o crédito do carro. Então deixa, porque você já tem no dia a dia despesas. Então deixa livre a maior parte das suas despesas para que o banco perceba que você pode ser uma pessoa credível. Então esse é o principal para quem quer financiamento. Para quem vai comprar à vista, cuidado com a parte documental. Cerque de cuidados que garanta que aquele imóvel tenha toda a documentação necessária. Inclusive, se ele daria financiamento, porque se for um imóvel que dá financiamento, você tem um pouco mais de garantia de que vai dar certo. E se cercar da documentação, pedir todo o histórico, pedir todos os documentos, caderneta predial, certidão permanente, histórico de condomínio. Então tem muita coisa, documentos dos proprietários, se tem financiamento, se não tem, se vai ter que quitar, se não vai ter que quitar. Porque às vezes a pessoa compra achando que em 60 dias está no imóvel. Mas o banco que precisa quitar no ato da escritura leva 90 para entregar uma documentação. E aquilo vai para 120, 150. Quando você vê, você está 6 meses esperando para mudar para o seu imóvel. Então, tem que ter tudo isso em mente para você não se assustar. Mas eu acho que o principal é esse. E avalia. Se a parcela ficar menor do que o valor do aluguel, pode ser um indício de que comprar vale a pena. Excelente. Doutora Edilene, muito obrigada. Muito obrigada sempre a presença aqui, trazendo temas que são muito importantes para a gente estrangeiro que mora em Portugal, para você que também é português e acompanha a gente por aqui, ou para você que está querendo mudar aqui para o país, quer conhecer mais. Então, agradeço novamente. Vou deixar suas redes sociais todas aqui na descrição do vídeo. Combinado? Combinado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero aí que as informações sirvam para você que pretende comprar um imóvel, ter mais informações. E conte sempre comigo, Ana. Muito obrigada. E aí, curtiu esse vídeo? Então deixa aqui o seu like, comenta à vontade, vai lá conhecer a rede da doutora Edilene Gualberto, tem YouTube, tem Instagram, passa por lá, vou deixar o site também, que tem muita coisa interessante e fica de olho aqui sempre no Posso Te Mostrar. Eu sou Ana Carolina Braga e te vejo na próxima. Tchau!